Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui o nosso primeiro episódio do podcast universitário Fear the Lamp, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campinas. E sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes hoje porque acreditamos que trazemos convidados excelentes aqui e eu acho que vai agregar muito para vocês. Primeiramente eu queria agradecer a presença deles, é claro, né? E também a nossa professora Mariana Muniz, que atenciosamente sempre esteve e prontamente sempre esteve nos ajudando aí. Então, um agradecimento especial para ela, para o nosso operador aqui, o Felipe. Obrigadão, Felipe, por nos ajudar. E também ao diretor Leopoldo por deu esse apoio, ele que autorizou a gente gravar aqui na sala. Então, muito obrigado também. E a universidade também, como instituição como um todo, agradecemos a eles, tá? O podcast é um intuito para mostrar para vocês, agregar conhecimento a vocês, dos convidados que a gente vai estar trazendo aqui. Iremos falar assuntos variados, como fé, rotina, desafios que a gente enfrenta no dia a dia, tentações, até saúde mental. Então, eu acho que são temas que as pessoas necessitam e isso é muito bom. Queremos trazer esse conteúdo para vocês. Estou aqui, meu nome é Cauã Costa Sutti, estou aqui ao meu lado o Ricardo. Se apresenta aí, Ricardo. Boa noite a todos, estamos aqui nessa noite aqui no podcast Fear the Lamb, juntamente com o Reverendo Jabes, uma das pessoas mais queridas da faculdade, e com o aluno Cauã Criati, do Direito, é um cara excepcional. Então, acredito que vai ser um bate-papo muito legal e vai ser muito aproveitoso. Sim, sim. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para eles, né? De eles se apresentarem, né? Acho que nada melhor do que eles se apresentarem, eles conhecem melhores, né? Então, por favor, quem quer começar aí? Vai daí já? Não, aqui é o mais importante, como sempre, né? Cauã que vai começar. Vai lá, meu filho. Modéstia sua. Mas, gente, muito boa noite, muito prazer. Meu nome é Cauã Criati. Tenho 20 anos de idade, sou estudante aqui da Mackenzie, estou cursando Direito, sou presbiteriano, sou da Igreja Presbiteriana Conservadora daqui de Campinas, e para mim é uma honra poder estar aqui hoje, junto com Cauã e Ricardo, palmeirense, parceiro nosso aqui. Obrigado pelo convite, Fear the Lamb. Para mim é uma honra estar aqui e estamos hoje com uma das pessoas mais ilustres da Mackenzie, certeza. Que tem uma agenda muito difícil, tá? Muito difícil você marcar alguma coisa com ele, mas vamos deixar ele se apresentar. Tudo bem. Olá, gente boa. É bom estar aqui com vocês, sobretudo nesse tempo que a gente está marcando e fazendo história, né? Sim. Veja só, vocês estão iniciando hoje esse podcast para falar com os alunos e é uma honra para a gente, para nós, né, sermos os primeiros convidados aí, de fato, a honra é nossa. Bem legal, olha só. Bom, eu sou o Jabes, é para falar a idade? Você tá falando a idade? Eu já sou um velho já, né? Velho nada. Tô com 47 anos de idade e sou capelão aqui do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou pastor presbiteriano há 25 anos, estou aqui no Mackenzie há apenas 3 como capelão, mas com a graça de Deus caminhando com a galera aqui. Amém. Então, é prazer demais falar com vocês e com vocês aqui, bater esse papo. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo tema, pelos temas que vocês estão escolhendo. E vamos lá, vamos conversar. Aproveitando o gancho, queria fazer uma pergunta sobre como que o senhor virou cristão. Como que foi essa... Muito bem. Eu, na verdade, nasci na Igreja Presbiteriana. A minha família é uma família de presbiterianos, exceto a minha mãe, que veio para o presbiterianismo com o casamento, né, com meu pai. Sim. Mas eu já sou 4ª ou 5ª geração de presbiterianos, então eu sou aquele garoto, aquela criança que nasceu num lar cristão, nasci na educação de uma igreja, com um lar... que vivia isso, a vida cristã. Uhum. Nunca me afastei da igreja, essa é ao mesmo tempo uma alegria que eu tenho e um testemunho, né? Porque às vezes é muito comum o sujeito até nascer na igreja, se afastar e depois voltar. Eu não sei o que é a vida sem estar vinculado à igreja, né? Amém, então eu sou pastor, mas antes de ser pastor sou cristão,
sou filho do Deus Altíssimo e tenho essa história de vida. Então, nasci em São José do Rio Preto, ali fui membro de uma igreja, depois nos mudamos para uma cidade pequena, lá em Diamantino, no Mato Grosso. Lá eu fui por alguns meses da Igreja Batista. Os Tá no meu time. Quando nós chegamos lá nessa cidade chamada Diamantino, a primeira coisa que o crente faz quando chega numa cidade é procurar uma igreja, né? Sim. Amém. E eu era criança, minha mãe que conta essa história. Procuramos uma igreja e não tinha uma igreja presbiteriana lá. E aí nós precisávamos de uma igreja para congregar e fomos por algum tempo lá numa igreja batista que tinha nessa cidade, até que um sujeito lá da igreja falou, não, mas tem um grupo, uma congregação presbiteriana aqui na cidade. Não é lá. Aí meu pai ficou sabendo onde era, viu lá o endereço, chegamos lá. Sim. E tinha lá, eu me lembro como se fosse hoje, um senhor alto, bem forte, à frente, com um terninho, tal, gravata, ele, a esposa e 2 filhos, e ele estava fazendo culto lá, a igreja era essa, né? Nossa, olha lá. Era essa igreja que tinha No lá. inicial. Mas tava não era uma plantando, né? congregação. Tava plantando. E aí, nada, a igreja era antiga, e que era Caramba. muito pequena a cidade e a igreja também. Aham. Aí eu sempre brinco que a igreja teve um crescimento explosivo, porque aí chegou a minha família, né? Era meu pai, minha mãe, eu e meus 3 irmãos, trigêmeos. Nossa, já chegou Então uma de galera. 3 já passou para 10, para Sim. 9, 10, né? Já foi. Então essa é um pouquinho também dessa história de vida cristã. Que bom, Legal. que bom. E você, Criati? Nasceu no lar cristão também? Como que foi? Nasci também no lar cristão, né? Desde pequeno, sempre educado com valores cristãos e sempre participando da EBD. E nasci na IPC, na Igreja Presbiteriana Conservadora. Tive esse Que é privilégio. EBD, meu filho. EBD, para você aí que ainda não sabe, né? A EBD é a Escola Bíblica Dominical. Geralmente é uma reunião onde a igreja está junto ali para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, estudar um pouco a fundo alguns temas selecionados, né? De uma forma que seja prático para crianças, tem a salinha das crianças, tem a salinha dos adolescentes, a salinha dos jovens, dos adultos. Vai né? muito além de um culto, né? Vai além do No culto, exato. Porque o culto, ele tem um limite lá e não consegue trabalhar muito bem a palavra, né? Então, não que... Entenda, não que não trabalhe bem. É um formato diferente. É um né, formato Paulo? diferente. Perfeito. Você pode estudar mais afinco, você sim. pode abordar assuntos mais relacionados ao negócio. Exato, e ele é algo bem direcional, né? Porque Sim. se você tem ali uma sala de crianças, ali você vai ter um estudo direcionado para crianças, para adolescentes e etc. Sim. Então, nascido e criado em berço cristão, sempre ali presente nas escolas dominicais da minha Sim. igreja local. E dentro desses 20 anos de idade, sempre foram presentes dentro da igreja. Não sei também o que é viver fora da igreja, sem estar presente, sem participar de acampamentos Sim. e etc. Mas tive essa... Você ajuda na igreja, né? Como louvor, um pouco... Conta um pouco mais do seu ministério. Acho que é a Lighthouse, né? Que é o nome do seu Isso. ministério lá. Isso, exatamente. A Lighthouse é o nosso ministério de louvor junto com o meu irmão. Nós estamos à frente. Tem cerca de 1 ano, mais ou menos, que nós estamos juntos. E é curioso porque nós começamos esse ministério em uma vigília proposta pela ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. Ah, que né? legal, mano. Com a ajuda do Panda, com a ajuda do próprio reverendo, que estava presente lá na noite. A gente fez uma vigília na Metropolitana. E foi, então, a nossa primeira reunião oficial, assim como Lighthouse. Não sabia Ainda não era disso. Lighthouse. Era a banda Reformados. Reformados. E o próprio reverendo me doido. procurou e sugeriu poderia Mudar o nome, mudar o nome. Um pouquinho mais comercial. Algo um pouco, né? Mas Não, foi muito Reformados bom, mas é foi legal, muito mas gostoso. é um grupo muito restrito, né? De fato. Então, se você tem um nome um pouco mais moderno, mais chamativo, Sim. que não vincule muito, porque você pôs lá Reformados, você fecha o... Você entra num nicho ali, Isso, né? De fato. Mas, pela graça de Deus, hoje, depois de 1 ano de ministério, nós já tivemos a oportunidade de estar em
outras denominações também, fora da nossa presbiteriana, legal, né? Nós muito tivemos bom. na Batista, tivemos em Lagoinha, tivemos em Assembleia de Deus, estivemos em Igreja do Nazareno, estivemos enfim, Inúmeras. em várias outras denominações também, graças a Deus. Eu lembro quando você veio falar comigo, que eu falei essa questão do nome, aí ele queria pôr um nome em grego. Queria por um nome em grego. Não era? Não acredito. É Qual era verdade. o nome Ele em queria grego? um grego. Eu Não, queria a gente buscar, a tava gente tava buscando é. algum... E aí, porque tem muitos, né? Kyrios, tem muitos grupos já assim, Tem, né? tem Mas bastante. quando eles apresentaram, ele falou do nome, eu falei, opa, legal, tá muito bom. Sim. Isso aí. Ministério Lighthouse, tá? Lighthouse.mnt, se você puder seguir a gente no Instagram. Faz propaganda. Muito obrigado. Tá certo, esse espaço é pra você, meu bom. Valeu, galera. E eu tenho uma dúvida. Eu não fui criado no meio presbiteriano, eu vim de uma criação católica. Certo. Certo. Atualmente eu não pratico desde os meus 16, 17 anos, por motivos familiares. Acho que a minha família distanciou e acabei também distanciando da Igreja Católica. Fui criado a vida toda em colégios católicos, estudei tanto no Liceu e tanto no Imaculada, colégios que têm seu catolicismo bem enraizado. Mas eu queria tirar uma dúvida. Você mencionou o ministério. O que seria o ministério? Ministério, ela Excelente é uma pergunta. pergunta muito boa. Mas eu enxergo e entendo o ministério como uma... Porque assim, nós dentro da igreja nós somos chamados para servir. E exercer um ministério, por exemplo, o ministério de louvor, é você viver esse ministério de louvor. Você, então, abdica, às vezes, de coisas da sua vida, particularidades da sua vida, em prol desse ministério, né? Lembrando, obviamente, que o ministério, ele nunca é sobre nós. Sim. Não é o ministério meu, tá, galera? Não é o ministério do Cauã Kiriati. Não é o ministério pastoral do pastor reverendo Jabes, né? Faz parte do corpo, né? De fato, é tudo aquilo que leva e mostra um ministério muito maior que é o de Jesus Cristo, né? Ricardo, assim, ó, a igreja, o Cauã citou aqui um símbolo que é muito interessante sobre a igreja, que é a ideia de corpo. A gente chama até de corpo de Cristo, né, a igreja. E na igreja, na ideia de corpo, tem pessoas diferentes, que têm características, talentos e dons diferentes. Então tem lá um sujeito que toca, que canta, que compõe, um outro que fala bem, um outro que é mais quieto, mas que faz um bom trabalho nisso ou naquilo, alguém que tem um conhecimento hoje, né, na área de inteligência artificial, hipoteticamente, são inúmeras as possibilidades. Uhum. Então o que a igreja faz? A igreja, e nós entendemos que esses caras, com seus dons e talentos, as suas capacidades, eles podem colocar isso a serviço da igreja e do reino. E aí nós chamamos isso de ofícios, atividades, tarefas, grupos, e hoje, mais comumente chamados de ministérios, né? Ministério refere-se àquele que ministra, aquele que serve, aquele que está lá fazendo. Por exemplo, o pastor presbiteriano é chamado de ministro presbiteriano, antes de pastor mesmo, né? Uhum. Um dos nomes que aqui o pastor é chamado é ministro. Eu tenho, inclusive, chama carteira de ministro. De Tá? fato. Então, ministério é isso, é um lugar, é uma atividade em que você possa exercer a capacidade que você tem, de liderança, de serviço, de ajudar o próximo, por exemplo, se você tem um dom de cuidar de pessoas, de exercer misericórdia, então essas são atividades. Nós chamamos isso de ministérios. Sim. E a própria palavra de Deus, né, diz que uns foram chamados para Pastores, pastores, profetas, profetas, evangelistas. evangelistas. Então não é algo que surgiu, né, das próprias pessoas, assim, né? Sim. É bíblico, é algo bíblico. E algo interessante que eu gostei, que você comentou, de como surgiu esse nome da Lighthouse, né? Uhum. A gente vê que você pegou a perspectiva, o reverendo chegou pra você e falou, o nome tá diferente, não tá legal, vamos mudar e tal. Uhum. E assim, é legal que gera essa troca, e a igreja, ela permite isso. Você olhar, o corpo, ele é diverso, né? Então, muitas pessoas vão olhar por várias perspectivas diferentes e pode agregar nisso, né? Isso eu achei fantástico, isso. Eu não sabia disso que você tinha comentado. Agregou demais, o reverendo veio, ele
não deu o nome para nós, mas ele nos deu uma outra forma de olhar, uma outra perspectiva, né? E depois sentando junto com meu irmão e a gente percebeu isso também, e chegamos ao nome de Lighthouse, porque em português significa farol, né? Sim. E nós acreditamos que Jesus é o farol das nossas vidas. Amém. Nós estávamos, então, perdidos em nossos delitos e pecados, mas pela graça nós somos alcançados, né, do dom gratuito de Deus. Então, nós acreditamos nisso. E por isso o nome eu acho que ficou muito bem enraizado. Mas ó, eu vou aproveitar, acho que o capelão pode falar melhor sobre como o Mackenzie, ele proporciona isso, né? Com a capelania. Imagina, se não existisse a capelania, como que você ia ter uma ideia dessa, sabe? Tipo, os contatos que vocês fazem de alunos, sabe? É uma forma até de network, vamos considerar assim. Com certeza. Mas o senhor pode falar um pouquinho mais sobre como que funciona a capelania? De fato, Cauã, Ricardo, e Cauã com K. O Mackenzie é uma universidade, e como universidade, como tal, ela abarca dos universos, né? Eu gosto sempre de pensar nisso. Então, todos os universos são respeitados. Mas no caso do Mackenzie, o Mackenzie é uma universidade que nós chamamos de confessional. Uhum. A instituição mantenedora do Mackenzie é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso que o nome é Universidade Presbiteriana Mackenzie, esse é o nome. Sim. Tá? E aí, um dos diferenciais, desde que o Mackenzie surgiu como instituição, como universidade, é dar aos alunos, aos estudantes, aos funcionários, um acompanhamento também espiritual. Então, os campos do Mackenzie têm seus capelães, e hoje, com a nova direção, as assistentes de capelania, proporcionando aos alunos, aqueles que quiserem, por isso que eu fiz questão de falar do universo, né? Por quê? Porque aqueles que não querem, a gente não é obrigado, ninguém é obrigado a procurar o capelão, a procurar a capelania. Mas eles sabem que a capelania está ali para atendê-los. Então, numa hora de angústia, vocês falaram que o podcast vocês vão conversar sobre assuntos da mente, do coração, né? Depressão, tristeza e tal. Nestas horas, a universidade sabe que tem à sua disposição um capelão, um pastor que pode atendê-los, que pode conversar, que pode orar juntos, que vai visitar, que vai acompanhar nestas horas. E dentre os muitos diferenciais do Mackenzie, que é a melhor universidade do Brasil, do estado de São Paulo, Com certeza. Do Brasil. também está essa, né? Também está dar a você, ao estudante, a quem ingressar no Mackenzie, já esse acolhimento. A palavra é essa, né? Exato. A palavra acolhimento, né? E é um acolhimento totalmente verdadeiro. Eu posso falar muito bem, reverendo Jabes aqui, sempre de portas abertas, não só para mim, mas para todo aluno que procura, que bate na porta, ele está à disposição para ajudar. E eu fui um desses caras. Eu fui um desses que passou por um momento difícil, né? Lembro. Mas reverendo prontamente Sim. me ajudou. Isso é um ministério, mas é uma alegria, né? Uma honra para mim. Reverendo, eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor. Vamos Eu lá. queria saber como funciona o processo assim de escolha de um capelão para a universidade. Porque quando eu entrei na faculdade, quem era o Alexandre. Legal. Aí depois, se não me engano, ele saiu em 2022 ou 2023, não vou lembrar muito bem a data. E veio o senhor. Eu queria saber, então, assim, como funciona esse processo. Se Legal. tem um certo tempo de casa que você pode ficar. Ótimo. Porque tem um Eu vou seminário dizer do para lado você também, né? direitinho que dia foi que eu entrei e que o Alexandre começou a sair. 22/2 de 2022. Ficou fácil lembrar. Que é um palíndromo, né? 22/02/2022 e é o dia do meu aniversário, veja só. 22/2, 22 de fevereiro, né? O trabalho da capelania no Mackenzie, ele é através de indicação. Então, eu já era pastor, como eu disse, sou pastor há 25 anos. Eu estava numa igreja americana, a Igreja Presbiteriana Central Americana, fazia 16 anos como pastor. Eu, além de ter feito o seminário, né, o Seminário Presbiteriano do Sul, que é o nosso irmão aqui, nossa casa irmã, aqui esse prédio de tijolinhos à vista, é o Seminário Presbiteriano do Sul. Ali formam-se os pastores. Eu me formei lá no milênio passado, no século passado, em 1999, minha primeira formação em teologia. E depois eu também fiz direito aqui
aqui no Mackenzie. Nossa, que legal, não sabia. Eu fiz em 2019, me formei em 2014, sou formado em Direito aqui também. Então, o fato de eu estar próximo aqui das duas casas, né, tanto do seminário quanto do Mackenzie, fez com que alguns amigos de São Paulo, da Universidade Mackenzie, quando o Alexandre foi convidado a ir para o colégio, começam a pensar quem pode ser o próximo capelão. E aí eu fui presenteado, porque eu não procurei, eu nunca fui atrás de algo assim, mas eles lembraram do meu nome pelo fato de eu ter esse vínculo com o Mackenzie Campinas e estar aí, e sempre trabalhando com jovens, né, na minha igreja, nas atividades por onde eu estava, e aí, então fizeram-me convite. A partir daí, Ricardo, que se inicia depois desse convite, se inicia um processo quase que... Um conclave. Quase que um conclave, Sim, a gente tem Boa que analogia. passar por uma conversa com o chanceler, que é o chanceler do Mackenzie, hoje é o reverendo Robinson Grangeiro. Ele, conhecendo e aprovando o nome, leva o nome a dois conselhos do Mackenzie. O Conselho de Curadores, que é o primeiro conselho por onde a gente passa por essa prova, e composto por pastores e presbíteros, e depois representantes da IPB, e depois também pelo Conselho Deliberativo, que é composto pelos conselheiros do Mackenzie, que fazem inúmeras perguntas, querem saber sobre o seu ministério, falam sobre sua vida e perguntam sobre suas atividades. Sim. Então, a gente passa por tem um processo, tá? Depois dessa indicação. Sim. Tá? Até chegar na aprovação final. Muito interessante, muito interessante. Eu queria fazer a pergunta para o Criati, porque eu acho que ele vai ter propriedade para falar sobre, né? Como você se vê na faculdade, assim, você tem muitas pessoas, né? A gente tem muitas pessoas aqui, alunos, professores, e de inúmeras religiões, né? Então, tem diversas, assim. E como que você se vê como um jovem cristão, sabe? Você vê na sua sala, tem alguns amigos que você acaba tendo, porque, né, vai criando o relacionamento. Talvez eles não sejam cristãos, mas como que você lida com isso? Talvez eles não são cristãos, eles vão para algum lugar, você não vai junto. Como que você lida com essa questão? Cara, é uma questão que todo jovem cristão, ele passa, ele enfrenta. E eu também, desde a escola, sempre tive amigos cristãos e amigos não cristãos. E é uma dificuldade muito grande. Você tem que ter uma cabeça muito centrada para você acabar não sendo influenciado a fazer certos tipos de coisas, a participar de certos tipos de coisas, a experimentar certos tipos de coisas. Então, é uma dificuldade muito grande e que talvez sozinho você talvez não consiga. Por isso que é sempre bom, então, ter líderes junto com você. Por isso que é sempre bom ter referências perto de você, que estejam sempre prontos a te instruir. E principalmente aqui dentro da faculdade, que é onde você lida com um lugar que tem pessoas de diversas religiões, como você mencionou, e também tem pessoas que não acreditam na sua fé. Então, às vezes, ali nos corredores ali, você às vezes vai ter alguma conversa onde vão contestar a sua fé, onde vão contestar aquilo que você acredita, né? Mas por que isso? Por que você faz isso? Por que você vive dessa forma? Por que você acredita nisso, né? Então, é um momento assim que todo jovem cristão ele vai enfrentar isso na vida dele, todo jovem vai passar por isso. Por isso que é importante você estar bem firmado e ter a sua identidade bem firmada na palavra. Então, a minha forma de ter lidado com tudo isso foi de fato entender a minha identidade, de entender de fato os meus valores, os meus princípios, não só morais, não só éticos, mas cristãos também. Então, e o reverendo atende bastante gente que enfrenta esse tipo de coisa, né? Esse tipo de conflito também, né? E fora da faculdade, trabalho, casamentos, vou falar né? pela minha perspectiva, assim, né? Às vezes eu me coloco assim, eu não posso me deixar ser influenciado, né? Por certos... Vamos supor, você quer ir para um lugar que o cara tá indo. Aí você vai estar num ambiente um pouco que não seja apropriado, assim. Não seja um ambiente, assim, agradável. Um ambiente que
proporciona coisas que a gente acredita, sabe? E eu me coloco na questão assim, mano, como que eu vou falar do amor de Deus pra pessoa, sabe? Como que eu vou ser exemplo pra vida dela, sabe? Porque a gente acredita que a gente, com as nossas ações, eles vão ver que a gente é diferente e que a gente vai transformar a vida deles com vendo que é diferente, sendo exemplo, sabe? Falando, pô, esse cara é diferente, eu quero ser igual a ele. E é difícil ser exemplo. É muito difícil. Talvez eu vou falar alguma coisa aqui que possa causar algum tipo de... Depois vocês brigam com eles, tá? Se der algum problema. Veja, eu já fui jovem também. Parece que não. Faz tempo, mas eu já fui. Sim. E, às vezes, a minha questão é que a gente fala sobre o cristianismo e sobre viver as práticas do evangelho e tal. E, às vezes, pode parecer que ser crente é ser chato, né? É não participar de nada, é não ter vida social, é não poder ir em lugar nenhum, é não poder isso, não pode aquilo. Porque parece que ser crente é não pode, né? Ser crente igual, não pode isso, não pode nada. E, cara, eu aprendi, e como eu disse, eu sempre fui da igreja, a viver com Cristo e a viver a vida cristã de forma muito gostosa e muito leve. Eu participava das festas do meu colégio, da minha escola. Eu tinha amigos, ia com eles. Na minha região, eu sou da região lá de São José do Rio Preto, Fernandópolis. O Filipão conhece muito bem, né? É uma região que tem rio, tem rancho, tem, puxa, coisa gostosa. A gente ia muito, aproveitando, né? A Bíblia fala, né? Nós conversamos sobre esses dias de Eclesiastes, né? Lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Diz lá o texto, olha, viva a sua vida, alegre-se o seu coração nos dias da tua juventude. Desfrute esses tempos. De tudo isso, Deus te pedirá contas. Beleza, então aí essa hora a gente precisa pensar, aproveitar tudo isso, viver tudo isso, mas de forma sábia e responsável. Sim. Beleza? Então, eu posso estar lá, posso fazer churrasco, posso ver o jogo do Verdão, ficar feliz, Ceará hoje vai perder e tal. Eu posso, claro que posso. Então, ser crente não é ser chato, não é... Né, só não pode. Muito pelo contrário. Somos livres, é fazer tudo isso, mas de forma tão agradável e tão boa que excede ao que o pessoal faz por aí. Sim, então, mano, eu não preciso sair bebendo igual um louco pra ficar feliz. Não preciso usar droga pra ter uma felicidade plena. Não preciso. Muito pelo contrário, eu faço tudo isso, sou feliz sem precisar de nada que me entorpeça. Sim. Entende? Mas eu posso estar lá. Alguns vão dizer, mas como você vai ser... lighthouse, como você vai ser luz lá numa festa? Calma, eu já vivi experiências de estar nessas festas e a galera tá lá e tudo, e ser procurado para ajudar, para atender, gente passando mal, gente que fica assim e tal. Então a gente tem que estar preparado até nessa hora. Mas claro que tem lugares, tem momentos e a gente precisa ter sabedoria para lidar com isso, tá? Então é isso, só para dizer que, puxa, porque às vezes parece que esse negócio de ser crente, né, meu? É uma visão meio rotulada, né? Muito isso, forte. Né? Sim, não pode cortar cabelo. Exato. O Ricardinho, você falou que estava um pouco afastado e tudo, assim. Como que você vê isso, sabe? Tipo, em relação... Você vê uma pessoa que é cristã, assim, você vê que ela é diferente? O que você percebe, assim, mais ou menos? Assim, eu percebo o seguinte, acho que eu vou dar minha opinião, acho que cada um tem que seguir sua fé, o que você acredita. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, mas não sigo nenhum dogma religioso porque eu entendo que no momento eu não estou disposto a conseguir manter uma rotina e frequentar lugares, em reuniões. Sim. Porque a vida é agitada, né? Todo mundo tem seus compromissos e acaba sempre mudando. E eu vejo assim, cara, uma pessoa crente, querendo ou não, uma pessoa também... igual a gente, ela tem os mesmos desejos, as nossas mesmas liberdades, as mesmas vontades que a gente. A gente não pode se privar disso. A gente não pode se privar. E acho que assim, acho que o único problema, às vezes eu vejo, é uma pessoa que ela quer tentar converter o outro à força. Sim. Fica falando, você tem que seguir tal caminho porque Jesus quer. Se você fizer isso, tá errado. Eu acho isso uma visão assim, cara... errado, acho que você tem que deixar a pessoa acreditar no que ela quer. Entendi. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar a opinião alheia. Não tô falando que todos os crentes desrespeitam, mas conheço muitos crentes que respeitam, que pregam realmente o amor, como o próprio padre Júlio Lancelotti, e outros padres, o Fábio de Mello, o padre Reinaldo, que eu
foi diretor do Liceu, um cara espetacular, que eu tive contato com ele quando eu estudei lá. Sim. E também tem pessoas ruins também, que também usam a fé alheia, né? Pra Esse poder fazer outras coisas, né? Então... Que é uma pena. Que é uma pena. É isso aí, Ricardo. Eu caminho com você. Eu acredito que eu não posso perder a oportunidade de fazer um convite para você e para quem está assistindo. Apesar de a gente ter essa liberdade, essa tranquilidade, de procurar uma igreja, cara. Ou seja a sua igreja católica, o seu grupo religioso. Porque é bom, né? É bom estar com um grupo de pessoas que querem o bem, que façam bem. Você citou alguns padres aí que você pode seguir, que você pode acompanhar o projeto, os trabalhos deles. Sim. Então, acredito que isso vai... E uma outra coisa é que logo, logo você vai se casar, vai ter seus filhos, você vai querer educar os seus filhos também, e em princípios, né? Então, a gente tem que aproveitar isso. Então... É legal isso e fica aqui o estímulo a vocês e procurar. Vai chamar sempre, né? nós pro casamento? Vou chamar. Você é o padrinho, hein? Eu tô louco pra casar E também, assim, eu reverendo. tenho uma pergunta, pode ser pros dois. Eu quero saber como vocês veem hoje o que tem rolado bastante na mídia é certas igrejas que estão... Eu falo segregação, porque eles dividem aquela pessoa que tem dinheiro que talvez compra uma área VIP pra... Eu sabia que ele ia tocar nesse ponto. Presenciar um culto. Não, é uma Essa eu vou deixar o Kiliat responder. Ah, ele joga as mais difíceis pra mim. Tipo assim, eu entendo que não tem que ter essa segregação na igreja, acho que todo mundo é filho de Deus. Sim. Cara, eu vou contar pra você uma história. Jesus Cristo estava assim, na última semana, a Bíblia vai narrar a última semana de Jesus. E ele, nessa última semana, que ele sabia que era a última semana, nós sabemos porque nós lemos hoje, mas ele estava entrando lá. E ele diz no texto bíblico que lá do Monte das Oliveiras, ele olhou para a cidade de Jerusalém lá embaixo e chorou por Jerusalém. E aí quando ele desceu e entrou em Jerusalém, qual foi a primeira coisa que ele fez? Loading. Ele foi ao templo. Foi ao templo. Foi lá ao templo. Que é a primeira coisa que o crente faz quando chega numa cidade, né, cara? Vai, partiu. Ele foi ao templo. E quando chegou lá, Jesus Cristo encontrou pessoas, homens, vendendo e usurpando, roubando os pobres que iam lá oferecer os seus sacrifícios lá no templo. E usando da boa fé das pessoas que estavam lá, para que elas comprassem a possibilidade de oferecer o seu sacrifício, e ao pobre e aquela pessoa que era que ia ao templo, ela era assaltada, digamos assim. O texto diz que essa é uma das únicas, na verdade, é a única vez, uma das únicas vezes que o Senhor Jesus perde a paciência. O texto diz que ele pega um chicote e sai derrubando as mesas dos vendedores, que a Bíblia chama de vendilhões do templo, né? Cara, se Jesus entrasse em umas igrejas hoje, ele ia fazer o mesmo, meu parceiro. De fato. Ia fazer o mesmo. A questão é a minoria barulhenta que faz que todas as igrejas tenham Então, esse assim, estereótipo. Isso é verdade. hoje a gente vê, a sua pergunta fala de um outro lado da moeda. Você está falando de um lado agora que está fazendo a diferença com aquele que pode comprar uma área VIP, que chega lá e tal, e tem lá um lugarzinho para... Cara, é o outro lado dessa moeda opressora, tá? O evangelho não é isso, meu parceiro. O evangelho é o seguinte: eu, você, ele... Iguais. Nós não importa, nós somos iguais. Isso é evangelho. O resto não é, viu? E a igreja tem que tomar muito cuidado para não fazer esse tipo de segregação entre o artista gospel e a pessoa, entre o membro ali, né? Que pode acontecer, tá? Porque a gente é humano, as coisas Que acontece assim. de fato, né? Mas, de fato, eu acredito que o evangelho seja bem mais honesto quando trata as pessoas como iguais, não oprime e cuida, sobretudo, daqueles que menos possuem. Sim, concordo. Sobre evangelho, estudo, é importante a gente ter esse conhecimento justamente para não ser influenciado, não seguir esses maus exemplos que tem. Então, acolher o próximo, né?
Então, isso a palavra nos ensina, agir em amor, né? Agir em sabedoria, tratar o próximo como amar o próximo como a ti mesmo, né? E eu queria fazer a pergunta em relação à rotina de estudos da palavra, sabe? De devocional. Como que é? Como que é a sua rotina? Tendo universidade, tendo seu trabalho como estagiário, né? Trabalho. E trabalho CLT ou estagiário? Estagiário. Estagiário. Não, ainda não E, ó, cheguei no CLT. A Esse meta nível. é essa. O pessoal chama por aí de escraviário, né? CLTanos. Nem é gente o estagiário. O estagiário Tá nem é caminhando gente. Mas, cara, como você comentou, hoje nós temos uma rotina bem puxada, conturbada, intensa. E só que a gente deve tomar muito cuidado com as nossas devocionais. O crente, ele não é crente só no domingo, só na igreja, né? E as devocionais, elas são necessárias para você se edificar na palavra. Vou entrar na do entrevistador. O que é devocional, meu parceiro? Devocional. Vamos lá. Eu vou estar fazendo o meu papel aqui melhor que... O cara tá falando de devocional, que três que de comer. Devocional não é de comer, mas não no sentido literal, né? No sentido simbólico. Mas você tá ali, vamos supor, entre aspas, devorando a palavra. Você tá ali meditando a palavra. Então, a devocional, ela tem a ver com a meditação. Você lê a palavra, você, então, tem ali um momento de relacionamento com Deus. Você cria esse relacionamento. Você, então, ora, você coloca as suas questões, aquilo que você está passando na sua vida, né? Pedidos de oração, agradecimentos. Então, isso é uma devocional. E ela é extremamente necessária justamente para essa edificação pessoal, né? Porque quando você vai à igreja no culto de domingo, lá você tem a palavra prontinha, recheada, tal, chegou, pá, beleza. Agora de segunda a sábado, como que é a sua vida? Como que é a sua rotina? Né? E nós temos que tomar muito esse cuidado. Eu mesmo, por exemplo, eu tento sempre deixar a minha Bíblia do lado da minha cama. Essa aqui é uma boa sugestão, inclusive, para você que tem falhado nas suas devocionais. Do lado da cama, irmão. Tem uma cabeceirinha ali onde você deixa seu celular carregando. Deixa sua Bíblia ali. Põe uma cadeira se não tiver uma. Deixa ali a sua Bíblia. Que a hora que você acordar, a primeira coisa que todo mundo faz é pegar o celular. Mas aí quando você vê a sua Bíblia ali, aí você automaticamente já vai... Peraí. Ou ao acordar ou ao dormir, o importante é ser feito, né? Sim. O importante é você estar sempre buscando esse relacionamento com Deus. E como vocês escolhem os versículos para ler no dia? Tem uma certa ordem? Vocês escolhem, sei lá, de maneira aleatória, de acordo com o livro que vocês mais gostam? Como é que é? É uma pergunta muito legal. Muito boa. Hoje tem diversas formas de você poder fazer, né? Para você poder começar uma devocional. Tem um aplicativo muito legal que eu já usei também, que é o Glorify. Famoso. Quem nunca usou um Glorify? É um aplicativo que ele traz essa devocional pronta para você diariamente. Todo dia ela vai ter o texto base, a reflexão por trás daquele texto, uma oração. Então, tem um texto. Você também pode pedir a sugestão. Por isso que é importante também você ter um líder, né? Você ter um pastor junto com você, porque ele pode te direcionar também de acordo com aquilo que você está vivendo. Não sei, às vezes eu estou passando por um momento de provação na minha vida. O pastor, ele pode olha, medita nisso aqui, leia esse capítulo, leia, como por exemplo, o reverendo Jabes, anteontem me instruiu a ler Eclesiastes. Eu ainda não comecei, tá? Excelente. Eu livro. ainda não Muito comecei. bom. Mas, então tem diversas formas de você começar. No mundo ideal, essa coisa de ler a Bíblia e tal, isso é um exercício, é uma disciplina mesmo. Como você gosta de fazer academia, gosta de fazer um esporte, você faz isso com certa disciplina. Então, o ideal é que você tenha uma disciplina diária. Se a pessoa puder separar 10 minutos do dia, ler um texto, meditar, fazer uma oração, isso é o exercício devocional, né? Mas a gente vive uma correria, né, meu? Semana de prova ainda. Levanta, trabalho, corre, né? eu tô fazendo doutorado, né? E é uma loucura, meu parceiro. Então, é assim, mas Deus é tão bom que ele deu, nesse mesmo tempo que a gente vive essa loucura, ele deu ferramentas. Sim. Ferramenta, podcast.
Então você tá dirigindo, tá indo pro trabalho, tá indo pra algum lugar, põe lá um podcast, põe um texto. Põe o Fear the põe uma Lamb coisa lá. legal, põe Fear the Lamb pra ver e tal. Uma hora, ou um que tenha uma meditação. Eu recebo todos os dias uma notificação por um aplicativo que manda um versículo do dia. Então você, Holy mesmo Bible. que você não tenha tempo de ler muito, que é o ideal, não dá. Então, mas põe lá, recebe o versículo, você bate o olho no versículo, ó, legal o versículo, tal, medita, faz uma oração. Então hoje a gente tem essas ferramentas que são boas. Converse com pessoas que vão acrescentar para você, que vão citar textos bíblicos e tal. Então, isso tudo faz parte dessa... Mas o ideal é leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crer. Mas enfim, tem um amigo meu que ele pega a Bíblia dele aqui e ele fala assim, vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. Aí ele abre o que caiu, Aqui foi a sua pergunta. o que caiu vai ser o que Deus vai falar pra mim hoje, né? Mas eu não creio que seja por aí, né, reverendo? Não creio que seja por aí. Mas... Pode, mas é meio mágico, né? A Meio Bíblia mágico. não é um livro de magia. A Bíblia é um livro a ser estudado. Uhum. Eu acho que a melhor forma de ler é numa leitura programada mesmo. Olha, eu quero ler. Nós conversamos esses dias sobre Eclesiastes. Um livro específico, Puxa, né? leia aquele livro, medite sobre ele. Olha, eu estou com dúvida em alguma coisa. Eu nunca li a Bíblia. Por onde eu começo? Eu sempre falo, você começa por Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, Salmos. A galera nunca lê a Bíblia, quer começar por Apocalipse. Pô, quer começar Aí por essa fim, aqui, né? Então não, vai com calma, entende? Mas eu acho que essa leitura é sempre importante nesses tempos, tá? Isso aí. Muito interessante. Legal. A questão da Bíblia, a gente vê inúmeros líderes, né? E é interessante que a gente vê um pouquinho da vida deles e a gente vai sendo influenciado por isso, né? E hoje em dia, quem são as referências para vocês? Digo pessoas vivas, Olha o convidado. Digo de pessoas vivas, sabe? Que... Sabe? Você entendeu? De literatura. Pode ser literatura ou Poxa. pessoa viva que... Ah, legal. Tipo, Uma o Papa referência Leão. cristã. Muito legal. Nos últimos anos, né, poxa, eu tenho me dedicado muito à faculdade, né, ao mestrado, doutorado, então, até pensando aqui com você, no final das contas, as minhas leituras hoje têm sido leituras do direito. Faz tempo que eu não leio não leio coisas de teologia, veja só. Então, eu vou citar para você alguns autores, por exemplo, de textos, de livros que me marcaram e são muito bons, né? Tem um autor que a galera gosta muito, chama Timothy Keller. O Timothy Keller é joia, qualquer literatura dele, Igreja Centrada, entre outras literaturas, são literaturas interessantes, boas, fáceis de ler. Gosto muito de Philip Yancey, que é outro autor legal, mas eu gosto dos clássicos, né? C.S. Lewis? C.S. Lewis, Billy Graham. Dietrich Bonhoeffer com o Discipulado, e esses nomes são nomes que me chamam muito a atenção. E gosto de ouvir e de ver teólogos, né? Eu não ouço muitas pregações, né? Há nomes dentro do presbiterianismo que hoje são nomes de referência, né? Pessoas grandes. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, são nomes aí na teologia Grandes bênçãos, que vão marcando a geração. Então, esses nomes são nomes importantes, sem dúvida. Eu já sou um pouco ao contrário do reverendo, tá? Eu não sou muito do ler, não, viu? Não? Não, meu Não, mas negócio... necessariamente não precisa ser ler. Alguém que você acompanha e acha uma Tô boa tentando ideia. mudar isso, viu? O meu negócio é mais ouvir mesmo. Eu gosto bastante de acompanhar as pregações do próprio Hernandes Dias Lopes, que foi citado aqui. E uma grande referência também o reverendo eu ia falar disso aqui agora. Dar honra a quem honra. Sabe, tem um batista, Luiz Saião. Acho que eu já ouvi já. Cara, ele é muito bom. Eu já teólogo, um pensador, um cara que fala coisas coerentes. É muito bom, viu? Sim. Obrigado pela dica. Vou dar uma olhada. Dentro da Batista Ágape lá também tem uma galera boa, hein? Tem o pastor Roberto, que é o pastor da nossa igreja. Ah, é verdade, eu conheço ele. Conhece? Do Instituto Haggai. Exato. É ele mesmo. Que legal. Ele é bênção, hein? É bênção. Sou velho de igreja, cara. Minha referência, pra ser bem sincero. Legal. Ai, que legal. Muito bom, parabéns. Meu pai, cara, é uma grande referência pra mim, assim. Sim, meu pai, presbítero lá da igreja. Legal. Cara, nunca me deixou faltar um EBD, tá?
uma escola bíblica dominical. Nunca Sempre no pé lá. Nossa, velho, eu queria ficar dormindo. Que? Vamos. Sinta nele. Vambora, já me levava. Tudo bem. E você, Ricardinho, tem alguma referência? Sim. Pode ser fora do... Sim, de referência, acho que o trabalho que eu mais acompanho é do Padre Júlio. Ele tem um trabalho muito legal na Cracolândia, acho que as pessoas meio que deturpam a imagem dele. Ele tá lá pra poder levar um pouco, assim, de... Não vou falar Dá uma luz lá, né? Dar uma luz pro pessoal que realmente é um pessoal que tá realmente judiado. É um pessoal que realmente precisa de ajuda. A gente entende, às vezes, que o Estado não consegue atender eles e acaba sempre sendo, de vez em quando, uma igreja, uma instituição social. Então, sempre tô acompanhando ele nas redes sociais, levando marmita para essas pessoas. Na Páscoa, eu vi uma postagem dele que me chamou a atenção. Foi, se me engano, quinta-feira Lava Pés, se eu não estou enganado. Ele lavou os pés do pessoal diabético, porque o pessoal diabético, normalmente, eles acabam cometendo feridas e essas feridas dificilmente cicatrizam, né? Então, ele foi lá, reuniu o pessoal e lavou os pés deles. Que legal, honrar eles, né? Sim. Nossa, muito bonito, muito bonito. Muito bom. Mas eu tenho como referência o pastor da minha igreja, né? Como eu comentei. Meu pai também. Meu pai, ele é pastor lá na Não, eu não Batistaga. sabia que ele era pastor. Ele é pastor de missões lá. Faz muitos projetos Da hora. missionários. A Legal. gente tem muito projeto na África também. Aham. Povos quilombolas, ribeirinhos também a gente tem atendendo. Como é que tá a liga lá, hein? Tá fogo, tá no auge. Tá hora. grandona. Da hora. Liga, pra quem não sabe, a juventude da nossa igreja, se chama de Liga, né? Então a gente se reúne, tem comunhão. Comunhão é conversar, tá junto, dividir as dores, né? Então, que bom que você deu esse toque aí. Porque... Galera da liga, chama a Lighthouse aí Ó. pra tocar, hein, mano. Põe a Vamos- Lighthouse aí. Vamos ver, pra- vamos agitar essa collab aí. Pô, podia sair, hein? Ia ser legal, ia ser legal. Da hora Muito bom. demais. Chegou Muito aqui um bom. superchat da professora Mariana Muniz, R$100 aqui. É mesmo? É uma pergunta pro Jabes. Jabes, como foi sua formação para se tornar um reverendo? É a Boa. principal dúvida dela. Forte. Pois é, mano. O pastor presbiteriano tem que estudar, viu? O cara quer ser pastor presbiteriano, não tem É conversa. verdade. Um sal. Tem que estudar e tem que se dedicar. Primeiro, tem que passar no vestibular para entrar no seminário. Um seminário de 4 anos. No caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, período integral aqui no Seminário de Campinas. Nós temos outros seminários espalhados pelo Brasil. Depois de estudar por 4 anos no seminário, com matérias como grego, hebraico, introdução ao Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia sistemática, exegese, prática da pregação, enfim. Sim. São 4 anos estudando integralmente. O sujeito que deseja ser pastor ainda precisa passar, depois dos 4 anos de seminário, ainda por algumas provas no seu presbitério. Sermão de prova, exegese, para a licenciatura, depois mais um ano, sermão de prova e perguntas das mais variadas. Então, em rigor, para ser pastor, demora 6 anos. Nossa. Entre iniciar os estudos, Medicina. No seminário e finalizar até a ordenação. E por que você decidiu virar pastor? Então, é uma questão de chamado, convicção interna, né? Eu era um jovem, eu era um adolescente, na verdade, 16 anos de idade, e sempre fui muito envolvido com a igreja, Sim. e sempre estive na música, toco violão também, cantava no louvor da igreja, sempre liderando as atividades, e gostava de estar na igreja, a igreja me fazia bem. E então, para mim foi como que natural entender que aquele espaço da igreja é um espaço para eu estar, para eu viver e para eu dedicar a minha vida. Havia outras expectativas, eu tinha feito na época, com 17 anos, treineiro para medicina na Unesp, tinha passado na primeira fase, os negócios Temos um assim. gênio de nós aqui. Não é. Ele é diferente. Eu estudava mesmo. Sempre gostei de estudar. Mas aí um dia eu falei, puxa, cara, eu gosto demais desse negócio de estar na igreja, me faz muito bem, sempre feliz. Então aí eu entendi essa convicção interna, né? Algumas pessoas, Ricardo, Cauã e Cauã também aqui, tem um chamado especial, né? Algo que alguém falou, um convite, uma convicção, mas é convicção interna. Algumas vezes até inexplicável, Sim. mas assim, racional no sentido de que leva você a estudar e a estar lá. Muito interessante, muito interessante.
Queria agradecer, né? A gente já tá caminhando aqui pro final, mas foi muito legal o bate-papo com vocês. Muito interessante saber um pouco mais sobre o senhor, sobre o Criati aí e os seus desafios. Mas a pergunta final é um desafio final que a gente faz para os nossos ouvintes. Então, a gente, no nosso quadro, todo episódio, no final, a gente vai fazer um desafio semanal para as pessoas, né? Então, queria ver com vocês, que desafio você propõe para eles fazerem durante a semana? Um desafio para os nossos... Passa na capelania, fala um oi pro capelão, dá um abraço, leva um pão de queijo, um bombom, que o café tá garantido. O café tá pago lá na capelania. Muito Cara, meu desafio vai... Dê um abraço, qualquer pessoa hoje que você vê na sua sala. Dá um abraço nela. Só chega, pergunta como que ela tá. Oi, tudo bem? Posso te dar um abraço? Pergunte antes, né? Não chega abraçando. Mas espalhe o amor. É isso. Que benção. Eu vou falar uma coisa que talvez possa dar um tom muito triste ao final do podcast, que foi tão gostoso, mas eu quero aproveitar essa oportunidade, tá? Claro. Me permitam. Com certeza. No início desta semana, nós passamos por uma perda muito grande aqui no Mackenzie. Uma das nossas alunas faleceu. Verdade. Né? Isso mexeu muito com a gente. Mexeu. Né? Ela ficou 15 dias internada, Alice, nossas orações pelos pais, pela família. E depois de 15 dias, 16 dias lutando bravamente, ela veio a óbito com 21 anos de idade. Segundo ano da faculdade, né? Quinto semestre. E isso mexeu muito com a gente. Então, alguns desafios, o meu desafio parte um pouco daquilo que o Criati falou. Sabe? Da gente valorizar os colegas que estão ao nosso lado. Sim. Entendeu? Às vezes a gente lá na classe, na escola, no dia a dia, no trabalho, nas atividades, a gente briga com as pessoas por bobeira, meu. Verdade. A gente discute, a gente desvaloriza as pessoas, a gente desmerece pessoas, a gente faz diferença entre as pessoas. Por quê? Então, assim, valoriza essas pessoas. Dá um abraço nelas. Diga que elas são importantes. Se você vê alguém escanteado, alguém de escanteio na classe, porque tem... Às vezes tem mesmo. Cara, chega nessa pessoa, chama junto, conversa. Se perceber que a pessoa tá mal, não fica achando que é mimimi. Vai lá conversar com a pessoa. Sim. Sabe? Se disponha a ser amigo, a ser bênção das pessoas, de alguém. A segunda-feira me fez refletir muito sobre isso. E eu tenho conversado com quem eu posso aqui dentro da universidade. Puxa, nós somos... irmãos aqui, não importa se é palmeirense, é corintiano, se é São Paulino, ou é presbiteriano, é ateu, não importa. Nós estamos aqui para abençoar uns a vida dos outros. Sim. E aproveitar essa oportunidade para fazer isso. Então, o meu desafio para a universidade, essa semana e nas próximas, é para nós valorizarmos e amarmos as pessoas que estão ao nosso lado hoje. Seu pai, seus amigos, aqueles que você ama. Eu acho que é isso que a gente precisa. Sim. Tá bom? Nossa, tava bem alinhado com o que eu ia falar, propor desafio, né? Então, eu vou pegar o desafio dele aqui, né? Ame o próximo como a ti mesmo, né? Então, abençoe, abrace, como o Criati falou. Valorize as pessoas que estão do seu lado, né? E, com certeza, se você fizer isso, você vai se sentir bem. Você vai notar uma diferença nesse envolvimento. Então faça esse desafio. Faça o que o reverendo propôs. É uma excelente iniciativa. Tá bom? Gostei, Criati. Criati trouxe um violão aqui. Vamos encerrar tocando uma? Vamos. Ele gosta de fazer o merchan, né? Então eu quero agradecer, viu, Cauã, Ricardo, pelo convite, por nos honrar aqui em participar com vocês nesse primeiro momento. Sim. Muito obrigado. E faço votos que vocês continuem, viu? Não desistam, não. Vai ser difícil, vai ter dia que vai ter atividade, vai ter isso ou aquilo. Continuem. Precisar de ajuda para escolher temas, para debater, para conversar sobre o roteiro. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Tá legal? Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa da turma. Vocês citaram a professora Mariana, de fato é uma companheira, parceira aí de várias atividades. Inclusive pegamos roupas da feira e levamos lá para uma pessoa em situação de rua, lá em Americana, que na minha igreja nós atendemos. Isso aí, um dia a gente pode conversar sobre essa experiência que eu tenho com pessoas em situação de rua. Mas um abraço, muito obrigado. Um abraço a você que nos assiste. Que
Deus te abençoe. E vamos ouvir aqui o Lighthouse Kyriatis. Antes de tudo, peço desculpas. Compartilhe o nosso podcast com as outras pessoas. A gente vai propor fazer os cortes também, para vocês verem um pouquinho mais na correria do dia a dia. Você não consegue ver o podcast todo, mas ver um trechinho nosso. Então compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Sou muito grato pela vida de cada um de vocês, pela presença de vocês. E vamos encerrar com esse louvor aí. Isso aí. Galera, só queria deixar aqui meu muito obrigado pelo convite, Fear the Lamb. Fico muito feliz, muito honrado de estar aqui. Pedir também o apoio de vocês, galera. Seguirem a gente lá, @lighthouse.mnt no Instagram. Se vocês puderem também estarem em oração pelo nosso ministério. É o nosso sonho, é viver cantando para várias igrejas do Brasil. E vamos cantar, bom é estarmos aqui. Lembra dessa já? Você vai comigo, hein? Isso, quando ele fala lembra dessa, significa que essa música é velha. Não é verdade. É do seu tempo essa. Pois é. Mas vamos cantar então. Essa é boa, hein? Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Boa! É isso aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.